vamos falar agora do artigo 313. O artigo 313 é o peculato mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem. É também chamado de peculato estelionato. Então, peculato mediante erro ou peculato estelionato. Eu vou ler para vocês. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Então a lei fala apropriar-se de dinheiro ou qualquer outra utilidade, lê-se, bem móvel. Então apropriar-se de dinheiro ou qualquer bem móvel, qualquer outra utilidade significa bem móvel. Então, apropriar-se de dinheiro ou qualquer outra utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outro. Leia-se, exercício da função recebeu por erro de outro. Então vamos corrigir, né? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer outra utilidade, isto é, qualquer bem móvel, que no exercício da função recebeu por erro de outrem. Ok? Muito bem. Então, esse peculato mediante erro é conhecido, tem o nome de peculato estelionato. Então, se perguntarem o que é peculato estelionato, é este peculato mediante erro do artigo 313. Esta expressão peculato estelionato é inadequada. É inadequada porque este crime do 313 não se parece com o estelionato. Ok? Anotem aí. O crime do artigo 313 não se parece com o estelionato. Não tem nada a ver com o estelionato. Então, por isso que esse nome, peculato estelionato, dói no ouvido. Porque ele não tem nada a ver com o estelionato. Este crime de peculato, ele se parece com o crime de apropriação por erro. Apropriação por erro, que é o artigo 169, primeira parte. Apropriação de coisa havida por erro. É parecido com este crime. Vamos lá. Então, esse peculato mediante erro. Vamos lá. Aí, há um duplo erro aí. Vamos lá. Por erro, errar é se enganar. Então, significa, o bem chegou até o funcionário público, por erro de alguém. Por erro de alguém, o bem chegou até o funcionário público. Ok? E detalhe, o funcionário público, quando recebe o bem, também incide em erro. Ele recebe o bem também de boa fé. Então aqui é o detalhe, o funcionário recebeu de boa fé, ele não percebe o erro. Então por erro de alguém, o bem chegou ao funcionário público que também se enganou, que também errou. Também, vamos dizer, também está de boa fé. Posteriormente, o funcionário público constata o erro e se apropria do bem. Então, aqui anotem, exige-se o dolo subsequente. Anotem, exige-se o dolo subsequente. O que significa? Isto é, o funcionário público, ele toma posse do bem de boa fé, por erro. Toma posse do bem de boa fé, por erro. E posteriormente, ao constatar o erro, ele se apodera do bem. Então imaginemos, chegou um computador na repartição pública. Ok? Então o funcionário ficou todo contente. Ok? Vamos lá. Meia hora depois, o funcionário público percebe que aquele computador não era para aquela repartição que ele trabalhava. Que aquele computador chegou lá por erro. Aquele computador deveria ir para outro setor, para outra repartição. Mas ele só percebeu depois. Daí, o que ele fez? Bom, chegou aqui por erro, deixa eu levar para casa. Então, ele comete esse peculato de coisa havida por erro. Percebe que ele recebeu de boa fé, num primeiro momento. Depois, ele percebe o erro e se apodera do bem. Daí é o peculato mediante erro. Ok? Se houver dolo ab início, ab, né? Ab início, escreve-se ab initio. Se houver, deixa eu colocar na lousa aqui para vocês. Ab, então aqui, se houver dolo ab início, escreve-se initio. Ok? Se houver dolo ab início, isto é, se antes de tomar posse o funcionário já percebe o erro, daí o crime é de estelionato. Então imaginemos, chega um computador na repartição pública, o sujeito foi lá entregar
E o funcionário público já percebeu o equívoco. Percebeu de não é aqui mesmo, pode deixar o computador que é aqui mesmo. Ele percebe o equívoco e recebe o bem, mantém a pessoa em erro. Ele agiu com dó lá ab início. Antes de tomar posse, ele já recebeu o bem e levou para casa. Daí é estelionato. Entenderam? Então, se houver dolo ab início, estelionato. Se houver dolo subsequente, posterior, isto é, ele recebe de boa fé, e posteriormente é que surge o dolo, daí é o peculato mediante erro de outrem. Ok? Então, isso é importante, tá? O erro pode recair sobre a coisa, sobre a pessoa ou sobre a obrigação, tá? O erro pode recair sobre uma coisa, sobre a pessoa ou sobre a obrigação. Então, alguém que se enganou. Então, sobre a coisa, esse exemplo do computador. O sujeito deixou o computador no lugar errado lá, o funcionário recebeu de boa fé, posteriormente ele constata e se apodera do computador. Então, um erro sobre a coisa. Às vezes o erro sobre a pessoa também. Alguém chega lá, estou aqui para entregar uma mercadoria para o funcionário João da Silva. E deixou lá para o funcionário João da Silva. Ok? E o funcionário João da Silva se apresentou, você é o João da Silva? Sou. E ele realmente se chamava João da Silva. Realmente se chamava João da Silva, achou que era para ele. Posteriormente ele constata que é outro João da Silva. Então, erro sobre a pessoa. Ele constatou depois que é um outro João. Deixaram me confundir com o João da Silva da outra repartição lá. Entenderam? Erro sobre a pessoa. Mas ele só percebeu depois e se apoderou do bem. Então, peculato mediante erro. Agora, se desde o início ele já percebeu o equívoco. Aqui que é o João da Silva, é aqui mesmo. Desde o início ele já percebeu e se apoderou, daí que crime é? Daí é estelionato. Se desde o início ele percebe e se apodera, daí o crime é estelionato. Então, o erro pode recair sobre a coisa, sobre a pessoa ou sobre a obrigação. Erro sobre a obrigação. Por exemplo, erro no lerite. Funcionário público recebe R$3.000 por mês. Daí, um belo dia, no mês, cai na conta dele R$100.000. Então, ele recebe R$3.000 por mês. Um belo dia caiu na conta R$100.000. Sabe o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: finalmente fui reconhecido. Finalmente eu fui reconhecido. Não quis nem saber de onde veio aquela grana, não quis nem saber. E já foi se apoderando do dinheiro. Quer dizer, o poder público depositou aquele dinheiro por erro. O poder público depositou aquele dinheiro por erro, se enganou. Ok? E ele não quis nem saber, foi pegando a grana. Se apoderou do dinheiro, do erro no lerite. Ok? É o peculato de coisa vinda ao poder por erro. Ok? Muito bem. Um outro exemplo, vamos lá. O funcionário subalterno da repartição pública, ele que prepara os pagamentos de todos os funcionários. Então, imaginemos, tem um funcionário lá incumbido de preparar a folha de pagamento dos funcionários. E por erro ele calculou errado o valor do chefe dele. Calculou errado o valor do chefe. Uma quantia maior. Por erro ele se enganou e calculou errado. O chefe percebeu o erro desde o início e deixou quieto. Opa, vou receber mais esse mês. Desde o início o chefe percebeu. Ok? Quer dizer, daí é fraude, daí é estelionato. Se ele percebeu desde o início, daí é estelionato. Agora, se ele não percebeu, ok? Daí, no dia seguinte, quando veio o lerite dele, ele percebeu que estava errado e se apoderou, daí é peculato por erro. Se ele percebe. Agora, se antes de dar o ok para o lerite, né, ele já percebe, então imaginemos, um funcionário superior incumbido de aprovar o lerite, ele vê que está errado o próprio lerite, mas ele, opa, pode pagar, está tudo certo. Daí é estelionato. Agora, se ele só percebe depois e se apodera, daí é peculato mediante erro. Ok? Vamos lá. Eu peço para o meu amigo, que é funcionário público, então um exemplo, tá? Peço para o meu amigo, que é funcionário público, pagar uma guia para mim na repartição pública. Ok? Pedi para o meu amigo pagar uma guia lá na repartição pública. Tá? Dei um dinheiro para ele. Ok? E ele foi lá, né, para pagar e já viu que já estava pago. Ok? Viu que estava pago. Eu já entreguei o dinheiro para ele, que ele foi lá, já estava pago isso aí. Em vez de me falar que estava pago, ele pegou e se apoderou do dinheiro. Que crime ele comete aí?
Bom, vamos deixar claro, aí não é peculato porque ele não recebeu o dinheiro em razão da função. Foi em razão de amizade. Pedi para um funcionário público, amigo meu, pagar uma guia na repartição pública. Ele recebeu em razão de amizade, não em razão da função. Então não é peculato, ok? Que crime é? É apropriação de coisa havida por erro. Artigo 169 do Código Penal. 169, primeira parte, apropriação de coisa havida por erro. Ele foi lá para pagar, viu que já estava pago. Quer dizer, eu me enganei, ele viu que estava pago e se apoderou. Agora, se desde o início ele sabia que estava pago, antes de receber o dinheiro ele já sabia que estava pago, e mesmo assim me manteve em erro, daí é estelionato. Se antes de receber esse dinheiro ele já sabia que estava pago e me manteve em erro, daí é estelionato. Ok? Muito bem. Vamos lá, mais algumas questões aí. É sempre bom dar exemplo, né, para vocês guardarem. Exemplo é a melhor maneira de entender é através dos exemplos. Eu vou numa repartição pública para fazer pagamento de uma guia lá. Vou lá para pagar uma guia. Ok? Muito bem. Paguei. Paguei a guia, entreguei o dinheiro para o funcionário lá, paguei a guia e fui embora. Ok? Depois que eu fui embora, o funcionário público percebeu depois. Depois que eu fui embora, ele percebeu que já estava pago aquela guia. Eu paguei de novo. Ele só percebeu isso depois e ele embolsou o dinheiro. Daí ele comete esse crime de peculato mediante erro. Ok? Comete peculato mediante erro. Porque ele só percebeu depois. Agora, quando eu fui lá para pagar e ele já percebeu que estava pago e deixou quieto para receber o dinheiro e se apoderar, quer dizer, se ele já percebe antes do pagamento, ele já percebe o erro e me mantém em erro, daí é estelionato. Ok? Muito bem. Agora, mais um último exemplo que eu vou dar aí para vocês. Eu vou na repartição pública para pagar uma guia, e paguei a guia. Realmente era devida. Paguei essa guia, R$1.000, e realmente era devida essa guia. Ok? O funcionário recebeu, tá? Eu recibo. Tudo bem. E depois o funcionário se apoderou do dinheiro. Se apoderou desse dinheiro. Ok? Que crime que ele praticou, esse funcionário? Bom, daí não é peculato mediante erro, né? Porque era devido mesmo, então não é erro. Daí é o peculato do artigo 312, peculato da apropriação. Porque não houve erro aí. Ok? Não houve erro, porque realmente era devido. Ok? Muito bem. Então, esse peculato mediante erro consuma-se quando o funcionário se apodera do bem, né? Quando ele se apropria do bem, que lhe veio ao poder por erro, né? Quando se apropria do bem, que lhe veio ao poder por erro. Admite também a tentativa, tá? Admite também a tentativa quando ele ainda está, vamos dizer, é surpreendido ainda dentro da repartição pública, né? Quer dizer, o computador chegou na repartição pública por erro, o funcionário não percebeu, naquele momento ele não percebeu, meia hora depois ele percebe e diz, opa, chegou por engano aqui, eu vou levar esse computador. A hora que está saindo, ele é preso em flagrante. Então daí, aí houve uma tentativa porque o bem ainda não havia saído da repartição pública. Tá?